Deus pelo privilégio, a alegria, a bênção que temos de nesse dia santo, dia do Senhor, podermos reunir em um lugar seguro, tranquilo, para juntos adorarmos ao Senhor, prestando a Ele culto com alegria em nossos corações, com gratidão em nossos corações e para a glória do nosso Senhor. Eu quero convidá-los a atentarem à palavra do Senhor. Para isso, convido-os a que abram suas Bíblias no Salmo 90. Salmo 90, que fala sobre a brevidade do homem e a eternidade de Deus. Convido todos que podem se colocar em pé para que acompanhem assim a leitura da palavra do Senhor que farei. Salmo 90, o texto diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente. São como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Irmãos, podem sentar. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, suplicando ao Senhor que nos abençoe e aplique a nós a sua palavra. Nosso bondoso Deus e Pai, Deus bendito, Deus soberano, Deus criador, todo-poderoso, nos prostramos diante do Senhor, adorando a Deus a Ti, porque Tu és único Senhor, digno de ser adorado e louvado eternamente. E agora, ó Deus, queremos dar ouvidos à Tua palavra, queremos ser instruídos pelo Senhor, queremos aprender, ó Deus, de Ti, para que sejamos edificados, fortalecidos, alimentados pelo Senhor. Pedimos ao Senhor que Teu Santo Espírito ilumine o nosso coração e nos dê claro entendimento da verdade, do Evangelho, da Tua palavra. E ajuda-nos, ó Deus, a não somente sermos ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra. Oramos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Meus irmãos, Moisés, homem de Deus, orou
as palavras desse salmo que chegou a nós como um salmo, um hino para adoração a Deus, mas como a palavra de Deus para a nossa edificação. Nesse salmo, Moisés trata da eternidade de Deus e da brevidade da vida do homem. Nós não sabemos exatamente o contexto no qual Moisés estava ou quando escreveu esse salmo, mas é muito possível que ele o tenha escrito quando a geração dos que tinham saído do Egito estava morrendo no deserto, caindo no deserto. Você pode ver, por exemplo, Números 14. E essa experiência levou Moisés a ver o quão frágil é o ser humano, quão efêmero é o ser humano sob o pecado, o quão passageiro é o homem. Mas, sobretudo, ele atentou para o quão poderoso, soberano, eterno é o nosso Deus. E que somente por meio da misericórdia de Deus nós podemos ser fortes, nós podemos ser estabelecidos. Assim, ele escreveu esse salmo que apresenta a nós a eternidade de Deus, versículos 1 a 4, a brevidade do homem, versículos 5 a 12, e a misericórdia de Deus em favor do homem, versículos 13 a 17. Esse salmo lembra que nós somos frágeis, homens frágeis, pecadores, e só podemos estar seguros, seja agora, seja na eternidade, agora e para sempre, se estivermos guardados pela misericórdia de Deus, pela soberania, pelo poder de Deus. Sabendo disso, Moisés nos apresenta primeiro a eternidade de Deus, versículos 1 a 4. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai, filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. O ponto de partida nessa oração de Moisés para apresentar a eternidade de Deus é a nossa própria necessidade. A necessidade que o homem tem de refúgio, de abrigo. Nós somos pecadores, frágeis e carentes. Portanto, necessitados, sempre necessitados de um refúgio seguro. Junto com Moisés, nós podemos, meus irmãos, afirmar: Senhor, tu és o nosso refúgio de geração em geração. E refúgio é um lugar onde podemos estar abrigados, em segurança, em paz. No Salmo 90, a palavra refúgio significa esconderijo, significa proteção. E eu vou dar aos irmãos alguns exemplos do uso da palavra que Moisés usou nas Escrituras, nos Salmos, por exemplo. Nós temos a ideia de refúgio como sendo a proteção que as aves oferecem aos seus filhotes sob suas asas. É uma maneira do salmista da Escritura falar do refúgio que Deus é para nós. Essa figura é usada em vários salmos. Nós acabamos de lê-la no Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas asas, com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. Os salmos se utilizam dessa figura da proteção que as aves dão aos seus filhotes para falar do refúgio que Deus é para o seu povo. Um outro exemplo é o Salmo 17, versículos 7 e 8. Mostra as maravilhas da tua bondade,
ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Também como no Salmo 57, versículo 1, tem misericórdia de mim, diz o salmista. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Tem misericórdia de mim. Nos Salmos, algumas vezes, a palavra refúgio faz lembrar as fortalezas das cidades antigas. As fortalezas ajudavam a dar proteção à cidade contra inimigos que poderiam invadir a cidade e atingir o povo. Essa ideia da fortaleza que provê refúgio, segurança, parece ter sido o pano de fundo ou a ideia na mente do salmista quando escreveu o Salmo 46, um salmo tão querido. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, diz o salmista aos abrigados em Deus, na fortaleza que é Deus, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, ainda que bramem as nações e reinos se abalem, não temeremos, porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele que põe termo à guerra, Ele que quebra o arco do inimigo, Ele que despedaça a lança do inimigo, Ele queima os carros do inimigo no fogo. Deus é a nossa cidade fortificada, a nossa fortaleza. O outro uso da palavra refúgio nos faz lembrar as cidades de refúgio do período do Antigo Testamento. Antes do povo de Israel entrar na terra de Canaã, Deus ordenou a Moisés que designasse 6 cidades de refúgio, 3 em cada lado do Rio Jordão, para que se alguém tivesse matado acidentalmente uma pessoa, na lei hoje isso se chama homicídio culposo, que é diferente do doloso. Do doloso quando se tem a intenção de matar, planejou matar. Culposo quando por um acidente se mata alguém. Havia a possibilidade em Israel de se esconder, de se abrigar numa cidade de refúgio. Enquanto a pessoa estivesse dentro dos limites da cidade de refúgio, nenhum parente do morto teria permissão para tomar vingança em favor do seu parente morto. Enquanto a pessoa que tivesse matado alguém acidentalmente, quisesse estar seguro, ele deveria permanecer nos limites da cidade de refúgio, refugiado, abrigado. E no Novo Testamento, é possível, meus irmãos, que o escritor da Epístola aos Hebreus tenha feito referência à cidade de refúgio em Hebreus 6:18, como se fosse uma figura do refúgio que encontramos em Cristo. O texto de Hebreus diz: forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Portanto, o refúgio é o lugar onde estamos abrigados, seguros, em segurança, em paz. Por isso, de fato, podemos dizer que Jesus Cristo é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é como as aves que abrigam seus filhotes sob sua proteção, como as fortalezas que davam abrigo à cidade e seus moradores, como as cidades de refúgio que abrigavam o culpado até que passasse o direito de vingança do vingador. Cristo, na verdade, pagou pelos nossos crimes, pelos nossos pecados,
para que nele estejamos eternamente refugiados e abrigados. No Salmo 90, Moisés está reconhecendo e afirmando a eternidade de Deus. Então ele diz: o Deus eterno é o nosso refúgio. O Deus eterno é o refúgio seguro do seu povo, através das gerações, por toda a eternidade. Passam-se os anos, as gerações se vão, mas o soberano Senhor do universo continua sendo o mesmo. Continua sendo a nossa morada certa e segurança do seu povo. De geração em geração, isto é, enquanto passam as gerações, de eternidade a eternidade, por toda a eternidade, Deus é o nosso refúgio eterno, infinito, poderoso. E, meus irmãos, quando a Bíblia afirma a eternidade de Deus, não está apenas afirmando que ele não teve princípio, não terá fim. Isso também faz parte da eternidade de Deus. Porém, a eternidade é ainda mais do que isso. A eternidade de Deus diz respeito à sua infinitude, por exemplo. Deus é infinito. E isto significa que nada impõe limites a Ele. Deus é absoluto, completamente livre de qualquer limitação, seja em relação à criação, céus e terra, seja em relação ao mundo, ao espaço geográfico, ao tempo. Nada pode contê-lo. Assim, por exemplo, a infinidade de Deus diz respeito à sua relação com o tempo. E implica dizer que ele é perfeito, absoluto, em relação ao tempo. E, de fato, ele é perfeito e absoluto em todos os aspectos. A eternidade de Deus significa que ele está acima do tempo. Deus estabeleceu o tempo, ele reina sobre o tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele reina sobre todos os homens, as gerações, a história, sobre todas as coisas. Nós que somos limitados, podemos dividir ou pensar no tempo da nossa existência em termos de passado, presente, futuro, mas para Deus tudo existe como um único presente diante dele. Tudo está diante dele de uma só vez, porque ele é o eterno. No Salmo 90, Moisés apresenta algumas evidências da eternidade de Deus. Ele afirma que Deus existe por todas as gerações, de geração em geração. Significa não somente que Deus existia enquanto cada geração passava, e existirá enquanto passam as gerações. É mais que isso. O salmista está dizendo que Deus reina soberanamente sobre todas as gerações, de geração em geração. Ele não é limitado pelas gerações, pelos fatos, pela história, pelos acontecimentos históricos, ou podemos entender que ele não está limitado pelas circunstâncias e mudanças enquanto passam as gerações, enquanto passa o tempo. Aliás, meus irmãos, Deus não está como que sentado, assistindo todas as coisas, contemplando todas as coisas. Deus está dirigindo todas as coisas. Deus está governando sobre todas as coisas. Deus está agindo ativamente, não apenas contemplando, mas agindo ativamente em cada fato, em cada acontecimento, em cada pormenor da história. Esse Deus infinito, eterno, absoluto, soberano, por todas as gerações, por toda a eternidade, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Como diz o salmista no Salmo 46, o socorro bem presente nas nossas tribulações. O texto nos ensina que, sendo eterno, Deus existia antes da criação do universo. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo,
de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus existia antes de Gênesis 1 e 2, sabemos bem disso, antes da criação. Mas nunca será, meus irmãos, demais afirmar este aspecto tão fundamental e importante da nossa fé, que é a abertura do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. As palavras de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é uma doutrina que fundamenta, alimenta, anima e fortalece a nossa fé e a nossa caminhada para a glória eterna. E nesse ponto eu cito o professor de teologia, um batista, Stephen Yuille. Ele diz que é difícil superestimar a importância da doutrina da criação. Nas Escrituras, Deus se identifica, primeiramente, como o soberano Criador, e por isso o Senhor do universo. Muitos cristãos são naturalmente interessados na doutrina da salvação, mas sem o Deus da criação e providência, não há cristianismo como a Bíblia o descreve. Na verdade, as bases teológicas para a doutrina da salvação estão arraigadas no fato de que o Deus que existe, o Senhor pessoal, soberano e trino, que existe desde toda a eternidade, em um momento, falou e trouxe este universo à existência, a partir do nada. E como tal, tudo e todos são completamente dependentes dele e responsáveis a ele. Moisés nos lembra no Salmo 90 que foi Deus que deu início ao tempo, ao espaço, ao universo, à terra e tudo o mais. Porém, Moisés não queria somente destacar essa verdade grandiosa, maravilhosa, de que Deus é o Criador e existe antes da criação. Ele destaca, sobretudo, o reinar de Deus antes da criação. A existência e o reinar de Deus antes de existir criação. E a dependência que a criação, todos nós temos dele. Como diz Paulo na carta aos Romanos, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Crer nisso, irmãos, entender essa verdade, reconhecer isso, nos leva a adorar a Deus. A ele, pois, a glória eternamente. No Salmo 90, a criação é colocada como um parâmetro para que nós, finitas criaturas, percebamos a grandeza, a infinitude, a eternidade daquele que dizemos é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é o nosso abrigo seguro. Então, o ponto principal no versículo 2 não é a formação dos montes, do nascimento da terra e do universo, ainda que isso aponte para a criação de Deus. Como disse, quão fundamental é essa doutrina. Mas o ponto principal é o próprio Deus, a sua existência eterna, o seu reinado eterno, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Outro destaque nessa afirmação de Moisés é que Deus sempre foi e sempre será capaz de trazer, sim, a existência do nada. Ele é o mesmo de eternidade a eternidade, o Criador de todas as coisas. Deus não muda, nada causa mudanças nele, seu ser e seus atributos permanecem inalterados, plenos, perfeitos, de eternidade a eternidade. Deus único e soberano, Deus que não muda, é o refúgio, a fortaleza do seu povo. Deus é eterno, e o Salmo 90 nos ensina que isso significa que Deus existe acima do tempo, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Que Deus existe acima do tempo, já foi afirmado quando falamos na infinitude de Deus em termos da sua eternidade,
Mas vale, meus irmãos, vale a pena afirmar este fato observando o texto de Moisés no Salmo 90. Moisés se utiliza de figuras relacionadas com a passagem do tempo para nos fazer entender a eternidade de Deus. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. Para nós, 1000 anos é muito tempo, é um tempo longo demais. A nossa existência não abarca um tempo tão grande assim. Podemos não chegar mesmo ao fim desse dia. Muitos dos que agora estão vivos não verão o amanhecer do dia de amanhã. Nenhum domínio nós temos sobre o agora, o hoje. Nenhum domínio sobre o dia de amanhã, ou sobre o futuro. Nós simplesmente sabemos, meus irmãos, e isso em parte, imperfeitamente, do que aconteceu ontem. Mas para Deus, 1000 anos no futuro, ou 1000 anos que se passaram, são como o dia de ontem. Notem o tamanho da nossa limitação quando a relacionamos com a passagem do tempo, sobretudo com Deus, com a eternidade de Deus. Deus reina sobre o tempo de maneira que 1000 anos para ele são como um dia que já passou. O tempo não impõe limites a Deus, pelo contrário, Deus impõe limites ao tempo. 1000 anos aos teus olhos são como a vigília da noite. E a vigília da noite não era a noite toda, mas apenas um período de 4 horas. Durava uma vigília em uma noite. Na situação em que fosse necessário manter vigilância durante a noite, cada vigilante ficaria acordado durante 4 horas. Acho que no exército é mais ou menos assim, para o vigilante que fica guardando o restante da tropa. Mas quando alguém queria consolar o vigilante, encorajar o vigilante, animar o vigilante, dizia para ele: 4 horas, passa rapidamente. Logo, logo, 4 horas terão passado. A verdade é que para nós, meus irmãos, uma vigília pode ser muito demorada. Mas para Deus não há diferença entre 1000 anos, o dia de ontem, ou 4 horas, uma vigília. Ele está vigiando por toda a eternidade. Ele nos vigia, guarda ao longo das gerações. O nosso refúgio vigia por toda a eternidade. E quem é o nosso refúgio? Deus que reina soberanamente sobre o tempo. O Deus que reina soberanamente sobre cada parte do tempo, pequena ou grande. O Criador de todas as coisas. Aquele que reina sobre o passado, o presente, o futuro, o dia de ontem, o dia de hoje, o dia de amanhã. O eterno é o nosso refúgio de geração em geração e de eternidade a eternidade. Depois de falar da eternidade de Deus, Moisés fala sobre a brevidade do homem. Versículo 3 e versículos 5 a 12. A brevidade e fragilidade do ser humano são apresentadas, destacadas no versículo 3. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai, filhos dos homens. Meus irmãos, depois de Gênesis 3, depois da queda no pecado, a humanidade, o homem, o ser humano está debaixo das terríveis consequências daquele ato de rebelião contra Deus, do pecado do homem, do nosso pecado, e por isso debaixo da maldição de Deus. Uma das mais terríveis consequências do pecado é a morte, o ser humano reduzido ao pó. Faz parte da realidade do homem o nascer e começar a enfrentar a realidade da morte por causa da condenação de Deus em razão do pecado. Romanos 5,12, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa descrição do caráter transitório do homem, pecador, ser humano debaixo da ira de Deus,
continua no Salmo 90, nos versículos 5 a 12. Tu nos arrastas na torrente. É uma referência ao tempo, mas também ao ser humano, ao homem vivendo debaixo do pecado, na realidade do pecado, sob a queda. Não sei se vocês já viram uma enchente avassaladora, uma torrente de água. E se já viram, devem ter visto como muito rapidamente a água arranca, carrega árvores, o que estiver pela frente, desce rio abaixo. Assim, meus irmãos, é Deus na sua ira contra o pecado. Por causa do pecado, somos como um sono, versículo 5, não temos noção do tempo enquanto dormimos. O tempo do sono passa rapidamente, sem que possamos ver a realidade ao nosso redor. Por causa da queda no pecado, a nossa vida é efêmera. Somos como a relva que floresce de madrugada e seca à tarde. De madrugada viceja e floresce. À tarde murcha e seca. A beleza, o frescor, o brilho da manhã, logo se transformam em sequidão à medida que chega o meio-dia e avança a tarde. Quando eu venho para cá, eu não deixo de observar uma coisa na paisagem ao redor. Durante o inverno é tudo verdinho. E eu, pessoalmente, gosto dessa paisagem tão verdinha. Durante o verão, as coisas vão ficando amarelinhas ao longo da estrada. Por causa da passagem do tempo, da sequidão, da ação, do sol. A nossa vida também é assim, meus irmãos, sob o pecado, sob a ira de Deus, sobre a maldição, em razão do pecado, em razão da queda, em razão da nossa rebelião. O pecado leva à degradação, o pecado leva à destruição. Assim é o nosso corpo em razão da maldição. Não à toa os homens, talvez principalmente as mulheres, gastem tanto, se ocupem tanto com cuidar da beleza, façam isso mesmo, minhas irmãs. É bom ser belo, a beleza vem de Deus, exalta Deus, glorifica Deus. Por isso que o homem tenta retirar a beleza das construções, a beleza de tudo, a beleza de letras de boas músicas, a beleza de poesia, a beleza de uma boa peça musical. Tudo isso tem sido degradado pelo pecado humano, porque beleza aponta para Deus. Beleza aponta para a perfeição de Deus, não o culto à beleza. Nós devemos cultuar a Deus, não a beleza. Nós devemos nos prostrar diante do Senhor. Portanto, não é, meus irmãos, nada contra a beleza. O pecado é quem traz degradação, tirando a beleza. E em razão do pecado, da maldição, logo a graça da juventude se vão. E a fraqueza, a decadência, as limitações da velhice vão chegando. E é por isso que Salomão em Eclesiastes 12, diz aos jovens: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça,
antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Antes que tudo isso aconteça, lembra-te do teu Criador, adora Ele, crê nele, viva para Ele. Da mesma maneira como Moisés, como Salomão, no Salmo em Eclesiastes 12, Moisés diz no Salmo 90, versículos 9 e 10, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Tudo passa rapidamente. Nós voamos. Meus irmãos, por causa da realidade do pecado, a vida aqui passa tão rapidamente, como um pensamento que se vai da nossa mente, como um suspiro, ou como um gemido breve. Tristemente, por causa do pecado, o homem não conhece a Deus e não tem temor de Deus. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Por causa do pecado, o homem não sabe viver com sabedoria. Por isso Moisés orou por si e pelo povo, no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Contar os dias significa saber entender os dias, o tempo, saber viver à luz da eternidade de Deus, da brevidade da vida do homem. Quão terríveis são as consequências do pecado para toda a humanidade, para todos. Quão frágeis, fracos, passageiros somos nós. E por quê? Porque isso acontece com o homem que foi criado por Deus, sendo perfeito, belo, justo e forte. Por causa da nossa rebeldia, irmãos, por causa do nosso pecado. O pecado enfraquece, diminui, nos afasta de Deus. O pecado destrói, mata, condena. Somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Observem, meus irmãos, bem as palavras dessa parte do Salmo. Moisés está falando a respeito da realidade do pecado. Moisés está falando a respeito do estado da humanidade sob pecado. Vocês podem observar isso, ver isso nas palavras consumidos, conturbados, iniquidade e pecado. Essas palavras descrevem bem o ser humano caído no pecado, sob a ira de Deus. Nós todos pecamos em Adão. Isso nos trouxe para essa condição de morte, condenação, na qual temos que lidar com a realidade de consumição e conturbação. Palavras que significam desgaste, perturbação. Isso por causa do pecado. Por causa do pecado, somos consumidos pela ira de Deus e pelo seu furor conturbados. Meus irmãos, acaso não é isso que acontece com o mundo, com o nosso próprio corpo, sob o pecado? Vamos sendo consumidos. O mundo vai piorando. Deus tem consumido o homem por causa do pecado. Isso é parte do juízo de Deus que um dia será definitivo. Mas observem, meus irmãos, as palavras, observem ainda as palavras do Salmo que mostram a reação, o ódio de Deus, o desprazer de Deus com o pecado. Ira e furor, que significam o justo juízo de Deus contra o pecado, o ódio santo de Deus contra o pecado. Nós não envelhecemos e morremos por acaso, ou só por causa da inevitável passagem do tempo.
o envelhecer, o adoecer, a morte, são consequências da soberana ira de Deus, do Deus eterno, todo-poderoso, em razão da queda, em razão do pecado. Nós desobedecemos e por isso trouxemos sobre nós e sobre o universo a ira de Deus, o seu ódio contra o pecado. Por isso, sob a ira de Deus, vão-se os nossos anos como um breve pensamento. Moisés viu seus irmãos, seu povo, seus filhos, sua gente caindo no deserto, num período curto de 40 anos, porque eles tinham se rebelado contra Deus e pecado contra Ele, porque se tornaram incrédulos, endureceram seus corações. Mas, meus irmãos, nada disso fez Moisés se voltar contra Deus. Pelo contrário, ele viu nisso a soberania de Deus, a santidade de Deus, a retidão do juízo de Deus. Para todos nós, a advertência do exemplo de Israel e do justo juízo de Deus sobre eles permanece na Escritura. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 3, diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. É uma advertência para nós. O exemplo de Israel. Se Moisés escreveu esse salmo em razão da queda do povo, por causa da sua rebelião, a advertência de Hebreus 3 cabe muito bem para nós, quando o autor dos Hebreus diz: tende cuidado, irmãos, não sejam como eles ou não façam como eles. E, portanto, os versículos 5 a 12 do Salmo 90 descrevem a condição de pecado do ser humano debaixo da ira de Deus. E, meus irmãos, nessa condição, o nosso corpo está num estado de degradação como consequência dos nossos pecados e da maldição de Deus. Os dias da nossa vida são breves, em meio a sofrimentos e dores. Lidamos com canseira, enfado, a realidade da morte. Nesse estado de pecado, o homem está debaixo do juízo de Deus. A questão é o que podemos fazer. Se Moisés terminasse o Salmo 90 aqui, nós não teríamos essa resposta. Mas o Salmo continua. Versículos 13 a 17. O clamor pela misericórdia de Deus. Então lembra a primeira parte do Salmo. Deus é eterno. Soberano, todo-poderoso, Criador. Na oração de Moisés, apontando para a nossa dependência de Deus, Ele é o nosso refúgio. Não temos que temer. A segunda parte do Salmo é: nós somos finitos, pecadores, sob a ira de Deus. Nós somos passageiros, efêmeros, sob o pecado, sob a ira de Deus. Mas a terceira parte do Salmo é o clamor pela misericórdia de Deus. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras,
e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Tem compaixão de nós, teus servos. Suplicando pela misericórdia de Deus, Moisés diz: volta-te para nós, Senhor, com compaixão. Volta-te para nós. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. É como se Deus estivesse de costas para o seu povo, voltado contra eles. Eu acho que já contei essa ilustração. Eu já disse que quando os pastores vão ficando velhos, eles contam a mesma ilustração. Eu não tinha tanta dificuldade com as chineladas do papai quanto eu tinha com o olhar dele entristecido comigo, ou com ele voltado contra mim, sem que eu pudesse mudar isto, senão pelo arrependimento dos meus pecados e falhas, e contando com a misericórdia dele. A imagem que Moisés usa é como se Deus tivesse voltado contra o seu povo, de costas para o seu povo. Isso é não tendo mais misericórdia, ou não querendo usar de misericórdia, não olhando mais para o seu povo. Então Moisés clama: Senhor, volta-te, Senhor, para nós. Até quando ficarás assim? Não olhando para nós com misericórdia. E aqui Moisés clama pelo nome que somente a Deus é atribuído, Yahvé, o nome por excelência de Deus, nome tão grandioso, tão glorioso e santo, que os judeus não ousavam pronunciar, e que aponta para a fidelidade de Deus, a aliança com o seu povo. Ó Deus santo e fiel, glorioso, único e grandioso, eterno, olha para nós com misericórdia e amor e perdoa os pecados dos teus servos. E Moisés continua clamando: sacia-nos com a tua benignidade. Versículo 14. Moisés clama como alguém que está com sede num deserto seco, árido, morrendo de sede quando ainda é manhã, carente de água fresca. Isso é uma figura de alguém realmente arrependido e carente do perdão, clamando por perdão, clamando por misericórdia, clamando pelo amor de Deus. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim, sacia a minha sede da tua justiça, do teu perdão, da tua graça. E, meus irmãos, é isso que nós devemos fazer. Reconhecendo o caráter eterno de Deus, reconhecendo que Deus é santo e justo, reconhecendo que Deus é o juiz de toda a terra, nós clamamos a Ele: tem misericórdia de mim, olha para mim. Restaura a nossa alegria em Ti, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Meus irmãos, o pecado traz angústia, peso, culpa, condenação, tristeza e morte. E somente Deus pode restaurar a alegria do homem. Somente Deus pode renovar o coração do homem, trazer paz. E quando Deus nos perdoa e restaura, a alegria da comunhão com Ele é infinitamente maior do que todo o sofrimento imposto pelo pecado. Restaura a nossa alegria em Ti, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Reconhecendo a justiça de Deus e seu pecado, Moisés clamou: mostra-nos as tuas obras, a tua glória, Senhor.
aos teus servos apareçam as tuas obras e aos seus filhos a tua glória. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos impede de ver as obras de Deus. Em pecado não podemos ver as obras das mãos de Deus, a glória de Deus. Mas uma vez alcançados pela misericórdia, pela graça de Deus, perdoados e restaurados, queremos e podemos ver as obras das mãos de Deus e nos alegrar nele e glorificá-lo. Podemos sentir alegria nas obras da criação, da providência, da redenção. Meus irmãos, Moisés sabia disso, então ele clamou a Deus: faze-nos ver, perceber, enxergar, prestar atenção a Ti, Senhor, as obras das Tuas mãos e a Tua glória. Restaura-nos. Finalmente, Moisés clama: seja a Tua graça sobre nós, Senhor. Esteja sobre nós, ó nosso Deus, Deus soberano, Deus misericordioso. Esteja sobre nós a Tua graça, o Teu favor, o Teu prazer, a Tua misericórdia, o Teu amor compassivo, a Tua disposição de agir com bondade e perdão para com pecadores. Confirma as obras das nossas mãos. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Aqui, meus irmãos, pede-se a Deus que estabeleça as nossas obras, todas as nossas ações, tudo aquilo que fazemos como seus servos. Existe alguma maneira, alguma forma de Deus aceitar as nossas obras tão imperfeitas, tão fracas, tão debilitadas, se não nele mesmo, se não em Cristo Jesus? Não existe, meus irmãos, senão na graça e misericórdia de Deus, como Deus nos aceitar, confirmar, palavra que significa estabelecer, receber como glória para Ele as obras das nossas mãos, senão em Cristo Jesus, senão daqueles que estão em Cristo, perdoados, alcançados pela misericórdia de Deus. Então, tudo isso que Moisés clama, ou tudo pelo que Moisés clama, Senhor, olha para nós com misericórdia. Sacia a nossa necessidade de justiça e perdão. Restaura a nossa alegria, dando-nos comunhão contigo. Faz-nos ver a Ti, alegrar-nos em Ti. Faz-nos ver as obras das Tuas mãos e glorificar-te. Trata-nos com misericórdia e graça. Confirma as nossas obras em Ti. Meus irmãos, tudo isso é possível em Cristo Jesus, no Filho de Deus. A manifestação de misericórdia de Deus para conosco se deu na pessoa de Cristo, em razão de Cristo, da obra de Cristo. Então nós podemos clamar com o salmista: seja sobre nós a graça do Senhor Jesus Cristo, mediante a sua vida, morte e ressurreição. De Ti esperamos, Tu és o nosso refúgio eterno. O Deus eterno é o nosso refúgio. E, portanto, meus irmãos, em qualquer circunstância da vida, não desfaleçamos, não desanimemos, olhemos para Deus. Nós somos, de fato, carentes de refúgio, de segurança. E o nosso refúgio é o Senhor. Diante de sua grandeza, devemos reconhecer o nosso estado de pecado, fragilidade, condenação e necessidade da misericórdia dele. Reconhecendo sua bondade, nós podemos clamar a Ele que perdoe os nossos pecados e nos receba com misericórdia em seu Filho Jesus Cristo. E mais uma vez, é em Jesus Cristo que Deus nos vê com misericórdia. É em Jesus Cristo que Ele sacia a nossa sede de justificação e de perdão.
nos dá a alegria da salvação e nos faz vê-lo, compreender quem Ele é, glorificá-lo e exaltá-lo. É em seu Filho Jesus Cristo que Deus nos trata com graça e restaura a nossa vida para vivermos com sabedoria cada dia. Apesar das consequências do pecado, em meio às consequências do pecado, nós podemos, meus irmãos, viver com sabedoria para a glória de Deus em Cristo e somente nele. É pela misericórdia e graça de Deus em Cristo Jesus que vivemos alegres agora e para sempre. Ele é o nosso refúgio, nosso porto seguro, nossa salvação e proteção de geração em geração e por toda a eternidade. Que jamais essas verdades singelas, mas tão necessárias para nós, se afastem do nosso coração, que elas permaneçam conosco sempre. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Agora nessa vida, nas tribulações e lutas, nas doenças, dores, dificuldades ou nos dias normais, Deus é o nosso refúgio em Cristo Jesus. Deus é o nosso refúgio eterno. Ele é o refúgio da sua própria ira e condenação em seu Filho Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa salvação em seu Filho Jesus Cristo, eternamente. Amém. Vamos, meus irmãos, antes de encerrar, cantar um hino ao Senhor, já encerrando o culto público